O clima no Rio de Janeiro amanheceu diferente e não foi por causa do sol ou do trânsito movimentado. A sensação é de que o Flamengo começou oficialmente a virar a chave para a nova temporada. A diretoria bateu o martelo e definiu a reapresentação do elenco para o dia 12 de janeiro, abrindo de vez o caminho para a preparação rumo aos desafios do próximo ano. Mesmo tendo encerrado os compromissos no dia 18 de dezembro, a decisão é antecipar o reencontro do grupo por conta da pausa que vai acontecer no meio da temporada por causa da competição internacional que está prevista no calendário. A ideia é compensar os dias que não serão utilizados agora, criando um intervalo mais longo no meio do ano. Assim, o elenco volta a treinar antes, já mirando o primeiro compromisso importante, a Supercopa do Brasil, que ainda não tem data nem local confirmados. O torcedor fica no aguardo, mas o foco é claro: preparação e planejamento. E enquanto o elenco se organiza para voltar ao trabalho, a movimentação fora de campo também está intensa. O dia já começou quente com a chegada de Vitão no aeroporto, ainda de madrugada, por volta de 5h40 da manhã. O zagueiro interrompeu as férias, saiu de Maragogi, seguiu para Recife e embarcou rumo ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato. Ele deixou claro que está ansioso pela oportunidade, pronto para vestir o manto e dar conta do recado. A primeira impressão foi positiva. Falou sobre expectativa, respeito ao torcedor e vontade de defender a camisa rubro-negra com personalidade. Depois dos exames e da assinatura, deve retornar para concluir o período de descanso, provavelmente passando o Ano Novo no Nordeste. É a primeira chegada confirmada da temporada, gerando alívio e esperança em uma posição que precisava de reforço. A situação de Matias Vinha também ganhou novos capítulos. O River Plate apareceu com uma nova tentativa de negociação por empréstimo. Mas a posição rubro-negra está muito clara. Saída somente em definitivo e por um valor que faça sentido. Nada de negociação abaixo do que o clube considera adequado. O entendimento é de que, caso Vinha deixe o elenco, seja para uma transação que traga retorno imediato. Mesmo assim, ainda existem outras equipes observando o jogador. E o futuro segue em aberto. Parte da torcida defende sua permanência e acredita que ele poderia receber mais oportunidades ao longo de 2026, principalmente pela carência de alternativas na lateral esquerda. O debate existe e está longe de terminar. Mas a porta está aberta para possibilidades. No meio de tudo isso, um nome aparece de forma bastante positiva. O volante chileno que viveu uma temporada de destaque foi eleito o melhor esportista do Chile em 2025. Não apenas o melhor jogador de futebol, mas o melhor atleta geral. Mesmo com a lesão sofrida na partida contra o Bayern, que o tirou de combate por aproximadamente 4 meses, ele conseguiu entregar atuações de alto nível e se tornar peça fundamental no meio-campo. A expectativa é que ele mantenha o ritmo e volte ainda mais forte neste novo ciclo. E claro, não dá para passar batido pela novela envolvendo Caio Jorge. O Flamengo fez uma proposta que, segundo informações de bastidores, dobraria o valor mensal recebido atualmente no Cruzeiro. O jogador, ao lado do seu staff, já conversou com a diretoria mineira e comunicou que não pretende forçar saída. Existe um sentimento de gratidão pelo clube que o acolheu quando voltou da Europa após uma passagem que não foi como o esperado. Por isso, mesmo diante da valorização oferecida, a decisão inicial é permanecer onde está. Sem criar atritos, sem pressão e sem criar uma ruptura que possa desgastar a relação.
Além disso, o lado mineiro não demonstra urgência financeira e já deixou claro que só aceita abrir negócio por cifras muito altas. A negociação, então, fica praticamente parada e o Flamengo observa alternativas. O pensamento no ninho do urubu agora é simples: seguir no mercado com estratégia. O zagueiro está chegando, a busca por um goleiro deve acelerar e outras oportunidades podem surgir. Há quem defenda que o clube olhe para nomes como Marcos Leonardo, que vive incertezas no futebol internacional e pode vir a ser uma chance real em breve. As movimentações acontecem, algumas em silêncio, outras à vista, e a torcida espera que os reforços cheguem para somar e não apenas para compor elenco. Enquanto isso, a reapresentação definida para o dia 12 de janeiro marca simbolicamente um novo capítulo. Pré-temporada, ajustes físicos, conversas, ambiente renovado e um início de trabalho que vai determinar muito do que virá pela frente. O Flamengo entra em um ano cheio, com competição nacional, disputa internacional, preparação para a pausa e expectativa por conquistas. Tudo começa nesse retorno antecipado, nesse planejamento cuidadoso e na chegada das peças certas para fortalecer o grupo. E se o torcedor acordou cedo hoje para acompanhar as novidades, não foi perda de tempo. A movimentação existe, a engrenagem está rodando e as decisões começam a aparecer. O Flamengo se organiza, se ajusta, se prepara e se posiciona dentro do mercado. É o ponto de partida para um ano que promete muito, e cada passo, cada chegada e cada escolha vão determinar até onde o time poderá ir. A partir do momento em que a reapresentação foi confirmada para o dia 12 de janeiro, a sensação dentro do clube foi de que o relógio começou a correr mais rápido. Jogadores espalhados pelo Brasil e pelo exterior já receberam orientação sobre cronograma, avaliações físicas, calendário de treinamentos e metas iniciais da comissão técnica. A ideia é que ninguém se apresente cru, como se diz no mundo da bola. Mesmo durante o período de descanso, muitos seguem cartilhas individuais de preparação, justamente para que o retorno não seja uma trava, mas sim um ponto de partida ritmado. A temporada vai exigir intensidade e o Flamengo sabe que o primeiro passo pode determinar o tom do ano. E o torcedor sente que algo diferente está se formando. Não é apenas a contratação de Vitão ou a especulação de nomes, é a percepção de que o clube está tentando evitar erros que já custaram caro no passado. A busca não é só por nomes chamativos, mas por peças funcionais, jogadores que solucionem problemas, que preencham lacunas táticas e que elevem o nível coletivo. A diretoria trabalha para equilibrar experiência e renovação, sem comprometer o planejamento financeiro e sem cair em decisões impulsivas. O desafio é enorme, porque o mercado brasileiro vive um momento de inflação esportiva. Valores altos, salários ousados e disputas intensas entre clubes que estão se estruturando para brigar com o Flamengo. Mesmo assim, a prioridade é reforçar setores considerados essenciais. Um goleiro confiável, um zagueiro já garantido, um lateral que ofereça competitividade real e a busca por alguém para ocupar o comando de ataque, caso a negociação envolvendo Caio Jorge não avance. A novela sobre o ataque, aliás, não termina tão cedo. A postura do jogador de não forçar a saída foi interpretada de forma madura, e isso acaba mexendo diretamente com a estratégia rubro-negra. É preciso respeitar a situação contratual, a gratidão do atleta e o posicionamento firme do clube mineiro. A partir daí, a diretoria começa a olhar para outros nomes. Marcos Leonardo vira uma alternativa natural,
principalmente porque o ambiente no exterior não parece satisfatório para o jogador. A permanência no futebol internacional pode não ser sustentável, e um retorno ao Brasil surge como possibilidade interessante. Contudo, nada avança sem critério, porque o Flamengo não pretende transformar cada negociação em uma batalha. O clube procura equilíbrio entre ambição e pragmatismo. Enquanto isso, o cenário defensivo começa a ganhar forma com a chegada de Vitão. Ele desembarcou cansado, mas com brilho no olhar. Viajar durante a madrugada, descer no Rio logo ao amanhecer, fazer exames, assinar contrato e ainda conversar rapidamente antes de seguir para o Ninho do Urubu é algo que mostra disposição. É pouco na prática? Talvez. Mas, simbolicamente, significa muito. Significa alguém que quis estar presente, que não empurrou o compromisso com a barriga, que entendeu o peso do escudo que passa a defender. Esse tipo de postura contagia e pode até influenciar no vestiário. Cada reforço que demonstra vontade real de vestir a camisa faz diferença na construção de ambiente competitivo, e isso o Flamengo precisa muito. Na lateral, o impasse sobre Matias Vinha segue sem desfecho. A recusa do empréstimo foi importante para sinalizar ao mercado que o clube não vai abrir mão de ativos sem retorno compatível. Uma venda pode acontecer, mas precisa fazer sentido para todas as partes. Enquanto isso, a torcida se divide entre quem acredita que ele merece nova chance e quem prefere que o ciclo seja encerrado. Porém, o fato é que decisões definitivas só devem ser tomadas após a pré-temporada, quando a comissão técnica terá tempo para observar rendimento, físico, comportamento e encaixe no modelo de jogo. É mais prudente avaliar com calma do que precipitar uma saída para depois precisar buscar reposição às pressas. No meio-campo, o volante chileno que foi premiado no seu país fortalece a imagem de liderança técnica. Mesmo após meses parado por lesão, conseguiu contribuir, proteger defesa, iniciar construção e dar cadência ao jogo. A expectativa é que, com pré-temporada completa, ele recupere o ritmo ideal. Uma peça que une força física, leitura de jogo e experiência internacional pode ser determinante em competições longas. É o tipo de atleta que não aparece apenas em estatísticas, mas no controle emocional dos momentos grandes, quando a partida pesa e cada decisão importa. E falando em decisão, o departamento de futebol entende que 2026 não pode ser um ano qualquer. Existe cobrança. Existe responsabilidade, existe a necessidade de apresentar resultados compatíveis com o investimento feito temporada após temporada. O elenco precisa estar pronto, precisa estar inteiro e precisa estar convicto do que tem em mãos. A pré-temporada não é só preparação física, é construção de identidade, definição de rota, correção de rotas, estabelecimento de hierarquias e estrutura tática. Ali se decide muito do que o torcedor só percebe meses depois, quando a bola rola para valer. A expectativa sobre o jogo da Supercopa cresce justamente porque ele pode servir como termômetro. Não importa o local, não importa o horário, não importa a data final escolhida. O que vale é como o Flamengo chegará a esse compromisso. Um início positivo pode fortalecer o grupo, dar confiança, criar uma onda favorável e impulsionar o início da temporada. Mas um início desorganizado pode gerar questionamentos antes mesmo do calendário engrenar. Por isso, a preparação antecipada é tratada como peça-chave. A decisão de chamar o elenco antes do prazo máximo permitido mostra que existe intenção de controle, planejamento e ritmo. No mercado, a ordem é paciência ativa. Nem passividade, nem desespero. O clube sabe onde pode ir,
onde deve recuar e onde precisa avançar. Nada impede que novas oportunidades apareçam, inclusive de forma inesperada, como acontece em muitos mercados. Contratação não é só desejo, é estratégia. É saber o momento certo de entrar, o momento certo de conversar e o momento certo de encerrar negociações. E isso o Flamengo tenta aplicar agora, com mais maturidade. Enquanto o torcedor acompanha tudo isso, acordando cedo, indo dormir tarde, circulando informações, reagindo nas redes e debatendo possíveis escalações, o clube vive aquele período silencioso que decide o que virá adiante. Dias de assinatura, exames, reuniões, contatos e agendas discretas. Dias que não aparecem no placar, mas que mudam a história quando a bola está rolando. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a sensação é de que o Flamengo entra em um ciclo de reconstrução sem ruptura, tentando ajustar as engrenagens sem desmontar o que já funciona. A diretoria sabe que a temporada passada teve altos e baixos e que o torcedor espera mais do que competitividade, espera protagonismo. O objetivo é montar um elenco equilibrado, que não dependa apenas de lampejos individuais, mas que tenha consistência ao longo dos meses. Cada contratação, cada permanência e até cada recusa a uma proposta faz parte dessa engrenagem. O desafio é acertar a mão nas escolhas e não repetir erros de planejamento que já custaram títulos recentes. Dentro do ninho do Urubu, a pré-temporada promete ser marcada por disputa intensa por posições, especialmente no sistema defensivo e no ataque. O clima de vaga garantida deve desaparecer, porque a tendência é que quem apresentar mais evolução física, técnica e comprometimento nas primeiras semanas ganhe espaço. Isso cria competitividade interna e obriga o elenco a sair da zona de conforto. A comissão técnica entende que 2026 não pode ser construído em cima de nomes, e sim de entrega. O torcedor quer ver identidade, intensidade, marcação firme, organização sem a bola e um ataque que não abandone a criatividade. Fora de campo, o ambiente também precisa estar blindado. Qualquer temporada de alto nível exige que o clube controle pressão externa, ruídos políticos e especulações desnecessárias. Esse equilíbrio entre bastidor e campo é o que separa times que disputam de times que conquistam. A reapresentação antecipada. A chegada de reforços e o movimento no mercado indicam que o Flamengo busca um início sólido, consciente e competitivo. Agora resta acompanhar o desenrolar dos próximos dias, porque é neste momento que as peças começam a se encaixar e a nova temporada realmente ganha vida. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Um rumor que vem ganhando força nos bastidores do futebol brasileiro promete agitar o mercado de transferências. O meia Rafael Veiga, atualmente destaque em sua equipe, estaria prestes a reforçar o Flamengo. Fontes próximas ao clube carioca indicam que a diretoria tem monitorado de perto o jogador há meses, encantada com sua capacidade de armação, visão de jogo e precisão nas finalizações de longa distância. Veiga, conhecido por sua inteligência tática e habilidade em bolas paradas, surge como um possível reforço que poderia alterar a dinâmica do meio-campo rubro-negro, trazendo mais criatividade e presença ofensiva. O nome do atleta começou a circular em rodas de conversa de dirigentes e empresários do futebol logo após sua temporada impressionante. E o Flamengo
tradicionalmente ativo em contratações de impacto, parece disposto a fazer um esforço considerável para contar com seu talento. Se confirmado, o movimento poderia significar não apenas um reforço técnico, mas também um aceno à torcida, ávida por nomes de peso que tragam brilho ao time. A possível chegada de Veiga também reacende especulações sobre mudanças no esquema tático, já que o clube poderia explorar sua capacidade de atuar como articulador central, ou até mesmo como segundo atacante em determinados momentos das partidas. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, a proximidade do acerto é comentada com entusiasmo nos bastidores. Torcedores e especialistas já imaginam como seria a integração de Veiga ao elenco, destacando sua capacidade de organizar jogadas, sua força nos chutes de fora da área e sua leitura de jogo, qualidades que poderiam se encaixar perfeitamente ao estilo ofensivo do Flamengo. Resta agora acompanhar os próximos passos da negociação e torcer para que esse rumor se transforme em realidade, pois a chegada de um jogador com o currículo e a qualidade de Rafael Veiga certamente movimentaria o mercado e traria nova energia ao futebol carioca. Enquanto isso, o clube mantém cautela em relação à divulgação de informações oficiais, reforçando o clima de mistério e expectativa que sempre envolve grandes transferências no país. A torcida, por sua vez, segue ansiosa, alimentando discussões nas redes sociais sobre o impacto que Veiga poderia ter, tanto em campo quanto fora dele, com sua liderança silenciosa e presença decisiva. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.